O ser humano, para ser entendido, precisa ser compreendido em toda a sua complexidade. Em mais de um momento, eu já informei que o ser humano é multideterminado por fatores ontogenéticos, filogenéticos e sociogenéticos. Embora a maior parte das pessoas que estudam tenham dificuldade, às vezes, de interligar esses diferentes contextos formativos do ser humano, se a gente quer de fato ter uma leitura aprofundada, a gente precisa entender que algumas coisas se repetem ao longo da história do ser humano. Num primeiro momento, muitos jovens, eles não têm uma capacidade de discernimento, nem mesmo para entender o que desejam. Eu sou pai de 8 filhos até o momento e tenho filhos muito pequenos, um com menos de 1 ano, outra com 1 ano e 1 mês apenas até esta data. E se eu perguntar a esses dois o que movimenta eles ou que fazem os mesmos felizes, eles serão incapazes de responder porque ele não tem a linguagem desenvolvida. A relação de felicidade, de alegria deles se submete exclusivamente ao que a mãe, ao pai, pode atender ou fazer por eles. Eles não conseguem ter uma visão mais ampliada dos processos que um ser humano, na sua fase adulta, em toda a sua complexidade, necessita para estar vivo e feliz. Pronto, eu estou aqui com a Yaciporã, 1 ano e 1 mês. Né? Os desejos dela basicamente submetidos ao que o pai e a mãe podem atender. Evidentemente, enquanto organismo, ela tem outras demandas, que são sentir fome, não é? Sede, dormir, não é? Mas se eu perguntar a ela o que é que você quer, primeiro ela não tem ainda a linguagem desenvolvida com 1 ano e 1 mês para poder responder ao painho. E a satisfação dela, a alegria dela está simplesmente em testar os poderes, né? A força que tem. E ela faz isso, né? Desafiando os limites, mexendo nas coisas, tirando o lacinho da cabeça, né? Para ver até onde pode ir. E ela faz esses ensaios, né, de ousadia, faz parte da idade dela. Os desejos de uma criança muito pequena no seu processo de desenvolvimento se submetem basicamente a atender às suas demandas fisiológicas, basicamente regrado por aquilo que é produzido através da filogênese. Desejos alimentícios, desejos de se locomover, e isso quase sempre sendo cerceado ou permitido pelos pais. Esses desejos básicos mudam à medida que a criança avança em sua idade. Eu apresentei aqui uma das minhas filhas com menos de 1 ano de idade e apresento também o meu filho, que possui apenas 4 anos, o Yaguaratã, para que a gente observe as pequenas mudanças que existem a partir da idade. E você, Yaguaratã, o que é que você gostaria de ter, de ganhar? O que é que você gostaria? Diga para o pai ouvir, virado para o pai aqui. Diga, o que é que você gostaria? Ou de fazer, o que é? Diga para o pai alguma coisa que lhe vem na cabeça, que lhe faria feliz, que lhe faria feliz. O que é? Diga, você ia dizendo algo, diga para o pai lhe atrapalhou. Uma massinha. Uma massa de modelar já lhe faria feliz? Uma massa de modelar? Isso o pai pode dar, porque tem aqui bem fácil para ele lhe dar. Olha aqui, ó, uma massinha de modelar, ó, já lhe faria feliz, não é? Muito bem, tá certo. Então já ajudou o papai, tá certo? Para o pessoal que está seguindo o canal do Painho ali entender. Dê um tchauzinho para o pessoal lá, dê. Pronto, tá certo. Uma massinha então, não é isso? Tá bom, dê tchau lá novamente, tchau. Como vocês puderam ver, eu trouxe o Yaguaratã aqui no laboratório e ele, esperto, inteligente, viu que estava acessível a ele aqui a massa de modelar. Ele tinha visto a massa que eu usei na filmagem de um outro vídeo para ilustrar os neurônios. E esperto, quando eu perguntei o que iria satisfazê-lo, deixá-lo feliz,
ele apontou imediatamente para aquilo que era acessível no momento e apontou a massa de modelar. Sem projeções maiores, sem desejos de grandiosidade, sem aspirar a grandes riquezas, sem nada disso. Apenas o que era imediato e que estava disponível. E aí fez a solicitação dentro destes parâmetros. Vamos ver o que um garoto, um pouco mais velho, de 6 anos, o meu filho, Iacamã, desejaria para o satisfazer, para fazê-lo feliz. Vamos lá. Aqui eu tenho o Iacamã com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade está praticamente submetido ao que a TV e os programas infantis apresentam para ele. O que é que você gostaria de ganhar ou fazer que você acredita que lhe faria feliz, Iacamã? Ganhar muitos presentes no aniversário. Certo, mas quais? Você tem ideia, assim? Uma coisa que lhe faria feliz, que deixaria você realizado? Qual? Diga aí para o pai ouvir. Ganhar um drone Um drone, tá vendo? Onde foi que você viu o drone? no shopping quando eu fui comprar comida. Foi a primeira vez que você viu no shopping. Verdade, nunca tinha visto na TV. Na TV sim, também. Ah, já tinha visto na TV, só não lembrava, não é? Onde foi que você viu na TV? Em vários canais. Em vários canais infantis. E o que é que você faria com o drone? Eu Que lhe traria felicidade? Conte pra mim. só pegar ele, colocar uma câmera pra filmar e agora tem pra ver se ele tá mentindo, reinando. Ah, você queria um drone para então vigiar o seu irmão, saber se ele está mentindo e se ele está mexendo nas suas coisas. É isso? Entendi. As coisas de você. E nas minhas coisas também, ver se ele está mexendo, não é mentindo, né? Então isso já lhe faria feliz? Muito bem, é muito bom saber que a sua felicidade vem com tão pouco, tá certo? Vejam que o pedido do Iacamã foi um pouquinho mais complexo, um drone. E ele associou que o desejo dele ao drone veio em um passeio que ele fez num shopping center. Pois é, na verdade eu questionei porque aquilo não se instalou ali no primeiro momento, aquilo se instalou enquanto ele assistia a TV e o drone foi apresentado para ele em vários programas infantis. Não é a primeira vez que ele fala dos drones, então estamos aqui falando de uma criança de 6 anos de idade, Iacamã, e vejam que a felicidade dele, a alegria, a realização, as coisas que ele deseja, além das necessidades fisiológicas, estão submetidas basicamente àquilo que ele assiste na TV, aquilo que é posto para ele, e a capacidade de filtro ainda não está muito bem desenvolvida. Se os pais não são cuidadosos com isso, entendem que fazer os filhos felizes é apenas satisfazê-los, nesse sentido do que é submetido à TV e, uma vez submetido, ditando o que deve ou não ser comprado, o que traria ou não felicidade para a criança, os pais irão de fato se angustiar bastante, que todos os dias novos produtos e novas peripécias são apresentadas com a finalidade de gerar consumo nas crianças que não têm um filtro muito bem estabelecido. Em alguns países, é proibido propaganda de produtos ou de serviços para crianças em horários ou em canais em que as crianças assistem programas, justamente por essa dificuldade de filtro que as crianças possuem. É uma pena que em nossa estrutura social isso não seja discutido com amplitude. Eu recordo muito de um certo ativista hoje fazendo campanhas contra políticas e que ele, na verdade, ganhou muito bem a vida vendendo ligações para participar de um determinado passeio com crianças. A R$5 as crianças precisavam ligar para ele e com essa doação de R$5 as crianças submetidas completamente à animação infantil que ele fazia, muitas vezes ligavam sem a anuência dos pais, porque uma criança com pouca idade não tem essa capacidade de discernimento. E aí eu avanço para o meu filho,
mais velho, de 17 anos, para que a gente veja o que governa a satisfação dessa pessoa. O que ela deseja de fato, o que ela gostaria de realizar enquanto pessoa. Vamos lá, ouvi-lo. Aqui estou com o meu filho mais velho, de 17 anos, e vou perguntar a ele do mesmo modo que fiz com os outros. O que é que você gostaria de ter ou fazer que você acredita que lhe faria feliz, que lhe realizaria enquanto pessoa? Fazer o que eu já tenho feito todo esse tempo, melhorar, na verdade, o que eu já tenho feito, para ter um reconhecimento no mínimo nacional, melhorar nas artes marciais, nos estudos, nas atividades manuais. E para ter um reconhecimento nacional. Isso. Muito bem, muito bem. Pretencioso e muito bom. Será que isso de desenvolver-se bem teria a ver também em se tornar uma pessoa atraente para que no futuro você tenha uma esposa que lhe aprecie e lhe admire? Também. Também? Também. Então isso passa já o seu desejo já. Tá bom, então vamos em frente, tá certo. Como vocês viram, uma pessoa saindo da adolescência, entrando na fase juvenil, tem um grau de complexidade maior nos seus desejos e no que almeja enquanto realização para encontrar satisfação. É importante que enquanto a gente veja cada uma dessas crianças, a gente passe por um filme da nossa própria vida, os desejos e as aspirações que temos. Na análise do comportamento, nós não aceitamos inocências, não aceitamos que as pessoas simplesmente digam que querem ou gostam ou desejam simplesmente por querer, por desejar ou por gostar. Porque a gente entende que esses processos de querer, desejar e gostar também perpassam toda uma construção histórica, seja filogenética, seja ontogenética ou sociogenética. É importante então entendermos ao que estamos submetidos para desenvolvermos os nossos gostos, os nossos objetivos. Como vocês puderam ver, na linguagem do Aron-Atan, ele já apresentava um desejo enorme de se desenvolver enquanto pessoa, aprimorar habilidades ligadas aos estudos, às artes marciais, que ele é assíduo praticante. Ele queria se desenvolver como pessoa. E eu perguntei a ele, questionei a ele, por que ele gostaria de se desenvolver como pessoa? Será que por trás desse desejo existe um movimento em que indica na cabeça dele que quanto mais habilidades ele se desenvolver, com maior facilidade ele pode atrair uma companheira que tenha também qualidades bem desenvolvidas e que possa, digamos assim, atender às próprias demandas dele enquanto fatores biológicos reprodutivos? Parece que a gente da análise do comportamento se torna simplista, mas não. A gente, na verdade, tenta desvencilhar, desmascarar aquilo que movimenta o ser humano. Na fase adulta, a nossa felicidade já não depende exclusivamente da gente. A gente já precisa, na verdade, de outras pessoas para satisfazer o que somos. Somos um movimento contínuo que se torna muito mais complexo nesta fase adulta. Quanto mais idade o Aron-Atan desenvolver, mais ele também irá desmascarar aquilo que movimenta a gente. É uma pena que tantas pessoas não consigam ver que os nossos desejos mais complexos estão por trás de desejos muito primitivos, semelhantes ao do homem e da mulher das cavernas. Não muda muito. Queremos as mesmas coisas, com roupas diferentes. Insistimos em nos percebermos mais evoluídos e mais avançados, mas formamos bandos. Queremos e aspiramos às coisas que são produzidas para a gente e que somos submetidos por meio de fatores condicionais. É importante entendermos as contingências que modelam o nosso comportamento. E só é possível entender as contingências que modelam o nosso próprio comportamento se estudarmos e formos constantemente um analista do comportamento. Esse é o convite que faço a você que me escuta para, com muito esforço, com muita perspicácia, ser sempre um analista do comportamento, começando do seu próprio comportamento, entendendo que as coisas que desejamos na infância são diferentes das coisas que desejamos na fase adulta. Haverá um momento que o Aron-Atan já não mais será governado pelos desejos reprodutivos e sexuais. Em idade avançada,
ele observará a própria história da humanidade, a própria história que ele construiu, e não mais sendo impulsionado por hormônios, como é hoje, em sua pouca idade, irá fazer avaliações diferentes do que ele deseja na vida. É importante que você que está me assistindo faça essas mesmas avaliações sobre você. O que você acha que te faz feliz? O que você acha que lhe realiza? Fazer esses questionamentos é importante, porque a vida sempre está em função de alguma coisa, sempre em função de obter alguma coisa, sempre em função de troca, de relação com outros seres humanos. Os pais que entenderem que não precisam submeter os seus filhos à compra de produtos, porque o que faz de fato uma criança feliz é estar em interação com outras crianças, é o que faz uma criança se desenvolver mais. Isso sim ajudará tanto esse pai como essa própria criança, que em outra fase, já mais adulta, não vai estar tão submetida àquilo que é ditado pelo mercado e pelo mercado descontrolado, que simplesmente usa as pessoas como máquinas de consumo. O consumo é importante e consumimos desde o momento que existimos, mas o consumo desenfreado é nocivo e lesivo e precisamos ter aparato protetivo contra isso. Mas não apenas o consumo que trocamos por moeda. Devemos ser cuidadosos também com outros desejos que temos, com outras aspirações que temos. Sabermos analisar como essas aspirações são construídas ao longo do nosso fluxo de desenvolvimento. A vida é linda, a vida é boa de ser vivida e ela também é amarga e dura, difícil, porque ela não se processa da maneira que nós queremos. À medida que desmascaramos a vida, a gente vai percebendo que ela é muito dura, muito difícil e que os romances e paixões que acreditávamos em determinada fase não passam, na verdade, de simples movimento para perpetuar a própria vida. Devemos continuar vendo a vida bela, mesmo sem as fadas no jardim, porque as flores são bonitas por si só. Um abraço, continue nos acompanhando.